que o meu objetivo aqui no vídeo de hoje é te mostrar a ciência da zona de conforto. Eu quero te provar por que a zona de conforto está destruindo, arruinando a sua vida e te ajudar a entender o que você pode fazer para sair disso. A pessoa se acostuma a relações, a projetos, a situações que ela sabe que fazem mal para ela, mas ela não tem a energia, ela não consegue encontrar em si a energia e a coragem para mudar. Por que isso acontece? Por que nós nos adaptamos a situações que nós sabemos que nos fazem mal? Porque muita gente não valoriza as pessoas amadas da vida, por exemplo. As pessoas mais importantes da sua vida e às vezes você não valoriza e não é grato pela presença delas na sua vida. Porque no fim das contas, essas três coisas que parecem não ter relação, elas têm relação direta, elas partem do mesmo mecanismo de funcionamento do seu cérebro e da sua. Ou seja, adaptar-se às coisas negativas faz com que a espécie humana seja uma das mais resilientes que existem. E quando você olha as sociedades ao longo da história da humanidade, você percebe que essas duas capacidades, a de se adaptar às coisas boas para querer mais e a de se adaptar às coisas ruins para você continuar lutando e superar a dificuldade, ela está na raiz de por que o ser humano sempre sai melhor quando aparece uma crise. E nesse sentido, você já começa a entender o mecanismo de adaptação que existe dentro do seu cérebro. Só que como todo mecanismo operado pelo nosso cérebro, às vezes pode haver armadilhas. E no caso do mecanismo de adaptação, as armadilhas estão nos extremos. Porque esse mesmo mecanismo pode fazer com que você, por exemplo, se adapte a uma situação ruim, mas fique lá estacionado nela, de certa forma. Perfeito exemplo disso é que muita gente se acostuma. A gente se acostuma a situações, projetos, relações. Sabe, nós sabemos que aquilo nos faz mal. Só que nós não conseguimos encontrar dentro de nós a energia, nós não conseguimos encontrar dentro de nós a coragem para mudar aquela situação. Isso é bastante comum. E isso é uma armadilha derivada desse mecanismo de adaptação do nosso cérebro. Então é importante entender que a gente se acostuma muitas vezes, mas não deveria. Porque se acostumar é muitas vezes aceitar viver uma vida muito inferior em relação à vida que nós poderíamos estar vivendo. Muito abaixo do potencial que existe aí dentro de você. Esse é um exemplo de uma armadilha derivada desse mecanismo do cérebro humano. Outro exemplo de armadilha desse mesmo mecanismo é a pessoa que tem uma autoconfiança exacerbada demais. Você já deve ter conhecido gente assim. A pessoa realmente é boa em alguma coisa. Só que ela é tão boa, mas tão boa, que ela se convence de que ela não precisa mais tomar cuidado, se preocupar ou então se aprimorar. E aí, devido a isso, ela acaba acomodando. E eu venho dizendo, você que me acompanha há muito tempo já sabe, acomodação é morte, especialmente em um mundo que muda com a velocidade do mundo em que nós vivemos hoje. Não importa quão bom você é na sua carreira ou quão bom você é em qualquer coisa que você faça. Se você deixar a bola cair, se você não se mantiver atento, prestando atenção e especialmente se aprimorando, você será devorado pelo tempo. Então esse é um outro problema e uma outra armadilha desse mecanismo de adaptação do nosso cérebro. E um terceiro exemplo de uma armadilha derivada do mecanismo de adaptação do cérebro é a não valorização daquilo que merece valor na tua vida. E olha, isso é uma das coisas mais comuns e mais tristes que você pode encontrar por aí. Isso eu digo sem medo. A maioria das pessoas não valoriza e não saboreia aquilo que tem nas mãos. E eu estou falando aqui, por exemplo, das relações que realmente importam na sua vida. Tem muita gente por aí que se preocupa mais com quantas curtidas ela teve numa postagem nas redes sociais do que em fortalecer os laços com as pessoas amadas da vida. Tem gente que negligencia relações com as pessoas amadas. Tem gente que não valoriza os pais, a família, os irmãos, a esposa, o esposo ou o filho. E aí a vida vem e a vida arranca. E quando essa pessoa vai embora da sua vida, aparece aquele rombo, aquele buraco do arrependimento. Só que enquanto a pessoa estava lá ao seu alcance, você não saboreou a presença dela na sua vida. Eu venho dizendo isso também, e isso é importante de se lembrar. Não espera que a vida te arranque uma página para que você entenda o valor dela na sua vida, porque a vida faz isso. Às vezes tem alguém que está ao teu alcance, hoje está aqui, amanhã não estará mais.
Então, saborear e ser grato por aquilo que você tem e que está nas suas mãos é essencial para que você viva a sua vida em sua plena potência. Só que esse mecanismo de adaptação do nosso cérebro faz com que nós nos adaptemos, por exemplo, às nossas relações. E aí nós deixamos de valorizar as pessoas que merecem a nossa valorização. Mas isso vale para as relações, só que não só elas. Às vezes nós nos adaptamos a carreiras, às vezes nós nos adaptamos à saúde que nós temos. E não saboreamos e não valorizamos, às vezes, os bens materiais, enfim, situações, projetos, coisas, relações. Nós nos adaptamos e deixamos de valorizar aquilo que merece a nossa valorização. E muitas vezes ficamos lá, valorizando e perseguindo e desejando coisas e pessoas e situações que não merecem de fato a nossa energia. Isso tudo, essas três coisas que parecem muito diferentes umas das outras. A autoconfiança excessiva da pessoa que para de se desenvolver ou que para de ficar atenta ao mundo que muda com frequência. A falta de gratidão das pessoas que não saboreiam e não valorizam aquilo que está nas mãos delas. E também aquela pessoa que se acomoda em uma situação, em um casamento, em uma relação, em uma situação, em uma carreira infeliz e a pessoa fica lá paralisada em uma situação infeliz sem conseguir sair dessa situação. Parecem três coisas muito diferentes, mas eu quero que você observe que isso tudo é fruto de um cérebro que se adapta, tanto às coisas positivas quanto às coisas negativas da vida. Porque entendendo isso, você começa a entender a questão da zona de conforto.